Então, a gente começou a voltar aqui. Tio, Oi. Estamos voltando, tá bom? Só admitindo aqui o pessoal que está chegando. Já ouvi falar do disco 11? Sim. Ok. O pessoal está chegando aqui. Eu. Então, vamos dar continuidade, tá bom? Eu vou aqui novamente voltar ao meu slide. Então, a gente estava mostrando aqui, né, a relação dos nobres, tá? A relação, na verdade, entre as camadas sociais. Aí a gente vê que acima, no topo, estão os governantes. E depois a gente vai ter as elites, né? As elites nobres, que eram formados pelos nobres, que eram sacerdotes, militares, né? Pessoas influentes dentro dessas sociedades. E lá na base estavam comerciantes, artesãos, camponeses e alguns que eram escravizados, né? Que eram prisioneiros de guerra, capturados de outras nações, certo? Então a gente tem basicamente esses grupos. Tá? Aqui eu trouxe uma ilustração para vocês sobre provavelmente um ritual, tá? Da sociedade asteca, um ritual de sacrifício, tá? Aí por isso a gente percebe aqui que há uma reunião de pessoas, né? Em torno aqui do sacerdote que provavelmente vai sacrificar esse indivíduo aqui, certo? Era uma prática muito comum nessas sociedades, sacrifícios, certo? Quando a gente fala das crenças, né? Ou seja, da parte da religião, a gente precisa também entender que tipo de religião se tinha, né? Ou como era praticada essa religião. Então, como a gente viu durante a nossa olá aula, tio, voltei. voltou, né? Durante as nossas aulas, tá? Nós percebemos que os povos da América, eles eram politeístas, tá? Eles tinham vários deuses. É diferente, por exemplo, do Brasil, onde a boa parte das religiões, né, quer dizer, das religiões não. As religiões mais fortes, elas são monoteístas, no caso, o cristianismo, né, e suas várias vertentes de cristianismo, são monoteístas. No caso aqui da religião asteca, ou da religião maia e inca, vamos ver que existiam vários tipos de religião, tá bom? Ou vários tipos de deuses, melhor dizendo. Esse aqui é a imagem do Tezcatlipoca, que é um deus asteca, responsável pela criação do mundo, segundo a mitologia asteca, tá bom? Esses deuses, eles eram ligados à força da natureza. Então, eles representavam, por exemplo, o Sol, a Lua, né, os astros, representavam as forças naturais, né, a chuva, a natureza, as florestas, os rios. Tá? Era essa simbolização. Isso é algo que a gente vai ver
nas sociedades antigas, a religião ligada a forças naturais, justamente porque era a religião que explicava o mundo, que explicava as coisas do mundo. Então, se existia uma pergunta, quem foi que criou o mundo? Né? Existia uma divindade para ser responsabilizada, né, nesse feito. Quem foi que criou a floresta? Aí a resposta que se tinha era um Deus, determinado Jesus, Deus, Deus. Jesus. Tá? Exatamente, essa na nossa forma de enxergar a religião, né? Os cristãos, na verdade, enxergam nessa perspectiva. Para os astecas, não. Para os astecas eram outras divindades. Então, Tezcatlipoca era o deus da criação do mundo, tá? Na visão dos astecas. Essas religiões, elas vão ser marcadas por magia, por danças, oferendas, sacrifícios, né? Coisas que a gente viu durante as nossas aulas. Tá? Isso aqui é uma aula de revisão, então a gente está vendo aqui algumas características de uma parte importante desses povos, que é a sua religião, suas crenças. Tá bom? Então, existiam danças, oferendas, sacrifícios humanos, sacrifícios de Ô, animais. Mas isso aí, Oi. tenho uma foi antes de Jesus nascer, não foi? Eu tenho Diga, uma João dúvida, Marcelo, tio. diga. Por que que esse Deus que criou o mundo, segundo os astecas, por que que ele é assim, todo colorido e Bugado. parece aquelas artes de rua? Porque Porque ele é assim. era a forma deles representarem o Deus, tá? Provavelmente ele é colorido porque o mundo também é colorido, né? Ele tem todas essas formas justamente porque ele é, vamos dizer assim, ele é representado como aquele que criou o mundo. E o mundo é diverso, tá? Assim como ele. Então percebam como ele tem formas que são muito estranhas, não é? Para nós. Então a gente às No vezes livro, a gente nem no consegue ver. livro, Oi. no livro Sim. tem uma outra arte dele que parece animais também, com Pois uma é. onça, um pássaro. Porque Também. são elementos da natureza, né? Coisas da criação. Então, por isso que ele tem essa Tio, forma. Mas olha, nessa imagem aqui, ele parece Tio. muito indígena, né? Oi. tio, eles imaginavam assim, porque a Terra ela é feita de certas cores, então eles imaginavam que eles eram Deus que tinham as cores da Terra. Sim. Ele era relacionado aos elementos da natureza. Então, ele ia ter as cores e as formas, né? Da natureza. Tá bom? Então, por isso que ele é muito colorido e multiforme, né? Tem várias formas ao seu redor. Às vezes fica até complicado você enxergar porque você não tem um centro, né? Às vezes você não consegue formar a imagem, certo? Bom, como a gente viu, as cidades, principalmente entre os astecas e os maias, né, eram centros religiosos. Eram onde essas civilizações elas praticavam seus rituais e suas crenças, tá bom? Onde é que aí a gente viu aqui nessa primeira parte, tá bom? Todo relacionado aos povos da América, não é isso? Então, a gente viu que a sociedade era hierárquica, a política, o poder, ele era centralizado nos astecas e descentralizado nos maias, né? Maias e astecas se organizavam. Maias e astecas não. Astecas e incas se organizavam em forma de império, ou seja, tinha um imperador, já os maias não. Né? Os maias eram cidades e estados autônomas. Nós vimos também que a economia basicamente era baseada na agricultura e o principal produto era o milho. As crenças eram, né, os deuses eram vários e a religião era politeísta e ligados, né, obviamente essas divindades eram ligadas à natureza, né, a elementos da natureza.
Então, essa aqui são algumas coisas que nós vimos durante as nossas aulas, né, sobre esses povos da América. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para outros povos, que são os povos do Mediterrâneo, tá bom? Então, a gente se pergunta, onde é que se desenvolveram os fenícios e os cretenses, que são os povos do Mediterrâneo? Então, a gente vai ver que a Fenícia, ela se organiza aqui nessa região, que a gente vai chamar de região leste aqui do Mar Mediterrâneo, tá bom? E eles estão localizados onde a gente vai chamar de Líbano. Hoje se chama Líbano. Na época era Fenícia, né? E os fenícios se chamavam de cananeus, né? Fenícia e fenício são nomes gregos, são nomeações gregas a esse povo, né? Aqui seria a Cananeia, tudo isso seria a Cananeia, e os cananeus, né? Que é o atual Líbano. Essa população ela passou a se organizar e fazer a ocupação desse território por volta do século VI a.C., tá bom? Então, aqui foi onde se localizou os fenícios. Já os cretenses, né, eles se localizaram nessa ilha, que é a ilha de Creta, que nesse mapa aqui, onde tem aqui a Fenícia, ele fica um pouco mais para cá, né? Então, essa região aqui é a ilha de Creta, ela fica aqui no mar Egeu, tá bom? E foi onde a civilização cretense se desenvolveu aí há mais de 5.000 anos. Tá? Esse aqui é um mapa de cima, de Creta, é um mapa do planeta, né, tirado de telescópio, e por isso dá essa sensação que a gente está vendo assim de cabeça para baixo, tá bom? Mas é a ilha de Creta. Diferente dos povos da América que viviam a partir da agricultura, quando a gente vai olhar os povos do Mediterrâneo, a base econômica deles será o quê? Quem lembra qual é a base econômica? De que eles viviam? Do Comércio marítimo. Do comércio marítimo, do mar, né? Então, ambas as civilizações, né, elas viviam a partir do comércio marítimo, pelo mar Mediterrâneo, logicamente. Na verdade, a economia de ambos era diversificada, né? A gente tem, inclusive, agricultura, tanto na Fenícia como entre os cretenses. Mas o comércio marítimo era a principal atividade econômica deles, né? Principalmente entre os fenícios, porque a região fenícia era muito montanhosa e muito ruim de fazer plantações. Na ilha de Creta até tinha, né, bastante terra plana para plantar, e tinha uma agricultura significativa. Só que, ainda assim, em Creta, o comércio marítimo era a principal fonte. E isso fica claro nas pinturas, por exemplo. Se a gente for olhar as pinturas achadas no Palácio de Knossos, a gente vai ver muito, né, esses afrescos aqui nas paredes, fazendo essa remontagem ao mar, né, e a importância do mar para essa civilização. Então, ambas viviam a partir do comércio marítimo, como vocês bem disseram. E aí vem a ideia de talassocracia. Na verdade, o que é talassocracia? Né? É justamente a ideia de que os senhores dessas terras também eram os senhores dos mares. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar a ideia de talassocracia, a gente entende que a palavra talassocracia significa poder vindo do mar. Ou seja, eram os comerciantes marítimos que tinham poder ou que formavam as elites, né, que comandavam essas duas civilizações. Então, aqui a gente tem a ilustração do comércio fenício. Então, eram os grandes comerciantes que dominavam essas regiões, justamente porque a riqueza do mar fazia com que eles tivessem poder e prestígio, né, dentro dessas sociedades. Portanto, era por isso que eles formavam as elites. Tanto os fenícios como os cretenses, eles vão se diferenciar, por exemplo, de povos da antiguidade, da Mesopotâmia, que viviam também da agricultura, como
a Babilônia, os assírios, né? Eles viviam muito quando não era da agricultura, era da pecuária, né? Já que os fenícios e os cretenses, ou a civilização minoica, pelo contrário, eles vão viver a partir do comércio marítimo, é a principal fonte de renda. Daí o poder está concentrado nos senhores do mar, tá? Nos comerciantes. Outra coisa, como todas as sociedades da antiguidade, eram sociedades hierárquicas. Então, tinham as elites, né, que aqui no caso dessas duas eram formados justamente por esses comerciantes marítimos, não por sacerdotes, não por nobres ligados à terra, não por militares, né, e sim por senhores do mar. E nas outras, vamos dizer assim, na base dessa pirâmide social estavam os agricultores, os artesãos, as outras camadas sociais. Bom? Isso aqui a gente viu bastante nas nossas aulas anteriores. E como é que elas se organizavam política e administrativamente, essas civilizações? Aí eu trouxe aqui um pouquinho para a gente entender. Por exemplo, a Fenícia. O poder da Fenícia era muito parecido com o lado dos maias, na América. Era um poder descentralizado. Ele se organizava em cidades-estados, assim como os maias na América. Tá bom? Ou seja, é uma civilização que vai ter cada cidade comandando a si mesma. Ou seja, as cidades elas tinham autonomia política e administrativa. Em relação, por exemplo, às outras cidades. E essas cidades, elas viviam essa relação aí de amor e ódio, certo? Uma hora elas eram aliadas, outra hora elas estavam guerreando, tá bom? Então, é uma relação de amor, de amizade e relação também de inimizade, tá bom? Isso podia ser algo histórico, ou seja, que durava muito tempo. Um exemplo, umas duas cidades que não viviam em pé de guerra, que eram aliadas há muito tempo. Ou não. Ou podia ser algo passageiro, dependendo do governo, você é aliado ou você é, no caso, inimigo, tá bom? Em Creta, nós vamos ver uma situação um pouco diferente, porque lá, como entre os astecas, por exemplo, o poder era centralizado, existia uma monarquia, tá? E aí a gente lembra da figura do Minotauro e do Minos, né? Que parecia ser um rei forte, poderoso, o rei Minos. Então, a ideia aqui de poder monárquico centralizado, certo? A sociedade era palaciana, ou seja, os palácios organizavam a vida urbana dentro dessa sociedade. Então, a gente tem diferenciações aí. Enquanto os fenícios, eles eram organizados em cidades-estados, não tinha um centro de poder que organizava todo o território. Em Creta, havia um poder centralizado e havia um regime monárquico, tá bom? Que centralizava o poder, certo? Alguma dúvida até aqui? Uriel tá caladão. Não. Nenhuma dúvida. João Henrique. Luiz. Senhora Sergiane. Nenhuma dúvida, tio. Certo. Nauana tá Não, conosco? Pois então a gente vai dar continuidade, tá certo? Qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? Então vamos lá. Então tem essas diferenciações aí, né? Enquanto um poder descentralizado, organizado em cidades e estados, no outro poder centralizado e o regime é monárquico. Há um centro de poder aí, de organização administrativa. Mas quais as características dessas religiões, né? Ou das religiões dessas civilizações, melhor dizendo? Ambas, né, eram sociedades politeístas, ou seja, tanto entre os fenícios como entre os minoicos, né, os cretenses, haviam vários deuses.
E entre os minoicos, ou entre os fenícios, o principal deus era Baal, que era uma divindade relacionada ao sol, à agricultura, tá? Entre outros elementos naturais. Esse era o principal deus, o preferido entre os cananeus ou fenícios. Tá? Já entre os minoicos ou os cretenses, nós iremos ver que a grande mãe era a principal deusa. Ela simbolizava a prosperidade e a fertilidade. E ela também representava o poder do feminino nessa sociedade. A gente viu durante as aulas que a mulher tinha um papel importante dentro da sociedade cretense, né? Ela não era limitada, por exemplo, ela podia participar de eventos públicos, ela podia concorrer a cargos públicos, né? Ela podia acessar cargos públicos, ela podia falar em público, ela podia se manifestar, ela era muito livre em relação às outras sociedades da época, tá bom? E era uma sociedade que também dava muito valor à religião, ou seja, a religião tinha uma importância crucial na organização dessa sociedade, no caso dos cretenses, logicamente, tá bom? Ambas, então, eram sociedades politeístas. E aí a gente vai ver que boa parte dessas sociedades eram politeístas. A gente tem, no caso das civilizações antigas, o Egito, em algum momento, né, teve uma adoração monoteísta ao deus solar, foi na época de Aquineton, e entre os hebreus, que havia também a adoração de um único Deus, pelo menos entre a parte mais religiosa dos hebreus, tá bom? Então, mas de maneira geral, as sociedades da antiguidade eram politeístas. E qual é o legado cultural que essas sociedades vão deixar para nós, né? E aí a gente tem vários, por exemplo. Se a gente pensar nas sociedades da América, a gente vai ter o legado da astronomia aqui entre os maias, né? Por exemplo, isso aqui é o Observatório Maia em Chichén Itzá. A gente viu que os maias eles eram muito interessados nos astros, né? Então eles tinham calendários, eles sabiam questões de vamos dizer assim, da passagem dos astros, de movimentos de rotação, de translação de alguns astros. Então, eles tinham conhecimento em relação à astronomia. E aí tinha até um observatório. Na parte dos astecas, a questão urbanística, né, é muito importante. Então, a gente tem aqui Tenochtitlan, que era uma grande cidade, o centro do Império Azteca, que até hoje existe e é centro de turismo, né? De peregrinação de alguns estudiosos, de curiosos, de pessoas que gostam de cidades antigas, tá bom? Também os maias, também tem esse legado arquitetônico e turístico, né? Assim como a civilização inca, com a paisagem, o urbanismo, né? Aqui a gente tem a cidade de Machu Picchu, que fica na Cordilheira dos Andes, que é muito visitado, né? Isso no Peru, tá? No atual Peru. É muito visitado, é cartão postal do Peru, inclusive. Tá? São alguns legados aqui arquitetônicos, paisagísticos, que essas civilizações elas nos dão, né? Como herança, certo? No caso, a gente vai ter, por exemplo, a cultura do milho, né? O consumo do milho na parte da culinária, da batata também. Não sei se vocês sabem, mas não existia batata não existe tanta batata assim na Europa, né? Se eu não me engano, a batata ele é um produto originário das Américas. Então, para o mundo, as Américas deu a batata, né? Que é um dos alimentos mais consumidos, né? No mundo. Bom, fenícios e cretenses também deixaram legados culturais. A gente tem aqui, por exemplo, entre os fenícios, o alfabeto, e o alfabeto fenício, a gente sabe, ele foi criado para facilitar as transações comerciais, lembram? Né? Diferente de outras escritas que estavam ligadas a questões religiosas, né?
da civilização fenícia, o alfabeto ele nasce para facilitar, melhorar essas relações de comércio, uma vez que ele diminuía o número de códigos e era a partir da combinação desses códigos que se formavam os fonemas. Tanto é que é o primeiro alfabeto fonético que se tem conhecimento. Tá bom? Ele é a base do nosso alfabeto. A gente vê aí algumas letras, né, que vão dar origem ao alfabeto que nós usamos hoje, né? E, do outro lado, entre os cretenses, nós temos o mito do Minotauro, que, além de contar um pouco sobre a história deles, né, de alguma forma trazer essa história em forma alegórica, a gente vê que é um tema bastante explorado nos filmes, em séries de TV, né? A gente já assistiu vários filmes, várias séries de TV onde a figura do Minotauro aparece. E ele povoou o imaginário ocidental. As pessoas que querem saber se realmente o Minotauro existiu, se essas lendas, né, principalmente da mitologia grega, né, da onde surge a ideia do Minotauro aqui, se isso de fato existiu, tá bom? Então isso meio que permeia o imaginário do Ocidente. Então, são legados culturais que ficam para a história, que ficam como herança, né, para a humanidade, e que esses povos deixaram para nós. Alguma consideração a fazer até aqui, meninos e meninas? Não. Não? Não. Tá, então, esses assuntos que eu acabei de elencar a vocês, vamos dizer assim, são os principais assuntos que vão estar, ou que estão aí na mão de vocês, né, na atividade domiciliar. Foi basicamente isso que nós vimos durante o nosso, vamos dizer assim, o nosso percurso no mês de maio, né, o estudo dessas culturas, tá bom? Então, eu só posso desejar para vocês uma prova, né, uma avaliação feliz aí, que vocês possam ter, tá bom? Uma boa avaliação, possam fazer de maneira correta, tá certo? Os assuntos são esses. Aqui, como eu disse para vocês, era uma aula de revisão para que a gente pudesse ter algumas noções, tá bom? Em relação a essa prova. Oi? Eu fiz a prova no primeiro dia que entregaram, mandaram. Oi? Tá, mas assim, a prova era para, assim, o certo era que Eu você fiz a fizesse prova, Tiago. Eu fiz a prova no segundo. Eu fiz 4 no primeiro, que foi matemática, produção e gramática. E o resto eu fiz ciência, história. E outra que eu me esqueci, acho que foi Mas inglês. lá não tem como. Lá tá dizendo que é pra fazer depois da aula, não antes. Pois é, eu pensei que Credo. todos tinham entendido isso. A prova era para ser feita pós aula de revisão, tá bom? Então, quem já fez a prova, dá uma olhada depois da aula de revisão, vê se está correto o que vocês colocaram lá, tá? Antes de enviar. Não fiz não. Eu vou fazer agora. Como é? Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora, depois da aula. Vai fazer agora, Eu depois da acho aula? que tu cuidar mesmo, tu fazer logo agora. E depois tu ajuda, porque caraca, mano. Tá. É gigante, principalmente de história e gramática. Junto com a de geografia. Pois é, essas duas provas, né, esses dois capítulos, né, são os capítulos que nós trabalhamos, está na prova de vocês. Eu não acho que a prova esteja muito difícil, tá bom? Dá para ser feito. Os assuntos que tá na prova, que caiu na prova, são esses assuntos que a gente está fazendo aqui na revisão, certo? E eu queria só dar algumas instruções para quando vocês forem fazer essa avaliação. Olha, oi. Que horas acaba? A gente tem 10 minutos de aula ainda, tá bom? Então, olha só.
quem já pegou a prova viu lá que essa avaliação ela está descrita como atividade domiciliar, né, da disciplina. E aí a gente colocou algumas instruções para que vocês fizessem essa avaliação. Tio, Oi, a quinta diga. de história e a sétima questão estão atrás da prova, entendeu? Estão atrás. Estão atrás, né? Aham. Eu até circulei aqui as questões e já tirou a foto, já tá mandando pro senhor, já mandou pro senhor. E tá tudo atrás, tá? Tá bom, então aqui, só algumas questões, tá? Tio. Ô, tio, Tio, Diga. tio, sabia que no Minecraft tem fósseis? Sabe? É claro, Eu imaginava, né? claro. Se você diz que Tio. tem templos, né? Então tem fósseis também. tio, Oi, eu ainda vou fazer essa prova hoje. tudo bem, tá? Eu também. Então, ó, quem ainda não baixou, baixe a prova, imprima e responda as questões ou responda em uma folha separada, identificando a folha com o seu nome completo, a série, o turno, a disciplina. Eu já tá? encontrei fósseis, tio, no Minecraft de girexário. Vamos deixar o Minecraft para depois. Vamos atentar aqui a algumas instruções que são mais importantes. Depois a gente fala sobre o Minecraft, tá bom? Então, olha só. Quando vocês forem responder, se vocês forem só colocar as respostas, enviar só as respostas, né? Envie numa folha, mas que tenha o nome de vocês, o nome completo, a série, o turno, a disciplina e a descrição de cada questão, ou seja, qual é a resposta de cada questão, tá bom? Eu prefiro que vocês respondam a próprio punho, mas que a letra seja legível. Por isso que eu peço até que seja de caneta, tá? Porque muitas vezes vocês me enviam prova de lápis e o lápis vem muito apagado. A não ser que seja um lápis com a ponta que seja forte, para que eu possa olhar na imagem. Principalmente quem manda foto, tá certo? E aí depois vocês digitalizam ou tiram a foto da atividade ou da folha respondida e enviam, tá? Lá no AVA. Oi, José. Eu coloco de lápis primeiro, aí depois eu reviso e eu coloco de caneta depois. Muito bem, tá? Olha, gente, outra coisa. Ao postar a atividade domiciliar no AVA, tenha atenção se os arquivos estão corretos, se vocês estão enviando todos os arquivos, tá? E não esqueçam de clicar na aba concluir atividades, tá? Tem uma parte lá, concluir a atividade, que aí você finaliza o processo de envio. Se você não clicar aí em concluir atividade, vai ficar sempre como vocês... Vai aparecer para mim assim, que vocês ainda estão no processo de colocar a atividade, mas a atividade nunca aparece. Então, tem que finalizar o processo clicando em concluir atividades. Então, depois que vocês postarem os arquivos, lá vocês apertam concluir atividade. Vejam se são arquivos corretos. A data de entrega da prova, tá? Eu postei dia 15 e vocês podem me entregar até dia 21. Mas aí quem for fazendo hoje, terminando, me envia logo, tá bom? Porque aí vai ser mais fácil de eu corrigir depois e aí a nota será disponibilizada lá no boletim online de vocês com mais rapidez, tudo bem? E aí a gente viu aqui durante a nossa aula, né? Algumas dos assuntos, tá? E aí eu peço que vocês façam a prova com calma, com cuidado, prestem atenção nas questões, para não responder errado, tá bom? Muitas vezes a gente está com uma questão na cabeça e vai lá no papel e responde a outra questão. Tá? Muitas vezes acontece isso. Tá certo? Tio, Oi. como se vê o boletim online? Olha, aí é com vocês, tá bom? O boletim online é como se fosse lá no sistema de vocês. Você tem que ter uma senha para entrar, para olhar. Gente, a senha tá no caderno que a tia Thaís disse que era para Isso. entregar. Tá bom, exatamente. Então, vocês precisam ter uma senha para vocês acessar o boletim online de vocês. E assim que a nota estiver presente, né? Eu corrigir, eu vou colocar lá, tá bom? Mas ainda não será por essa semana, porque são muitas provas, eu ainda vou corrigir todas, certo?
mas provavelmente das provas de março já estão todas lá, pelo menos das pessoas que me entregaram. Se tiver alguém aqui que ainda não me entregou a avaliação, por gentileza, reenvia sua avaliação para o pessoal da coordenação da escola para que eles me passem, para que eu possa corrigir, tá bom? E colocar no sistema, porque se vocês não me enviarem, eu não vou ter como colocar. Tudo bem? Oi. Mas aonde vai estar? Mas qual é o sistema? Qual é o nome do sistema? Mas que sistema? Que você Para está se olhar as referindo? atividades. Para olhar as atividades? As provas, quer dizer. Olha, para você olhar o resultado das provas, é no seu boletim. Mas aonde é o boletim onde a gente Bom, acha? aí ele, por exemplo, eu coloco no Professos, né? E aí aparece no Sai para vocês, que é o sistema de notas de vocês. Para vocês terem acesso, é preciso ter uma senha. Né? Essa senha é disponibilizada a vocês. Se você ainda não tem, se seus pais não têm essa senha, entre em contato com a coordenação da escola e peça, tá bom? E aí você poderá acessar suas notas. Certo? Confessos, é? Não, é tipo professor, Professos. Tá? Ah, tá, Professos. Só que é no meu caso, tá? No de vocês está... Esse processos aí é para onde vem a nota. E era para ser o agente da gente. Só que aí a gente foi para o agente Edu. Pois é, mas vocês têm um local específico que vocês vão saber, vão descobrir a partir da senha que vocês têm, tá? Então, quem não tem, entra em contato com a coordenação para saber. Tudo bem? Agora, quem ainda não me enviou a avaliação de março, aquela primeira avaliação domiciliar, tá? Por gentileza, me envie, tá certo? Me envie por meio da coordenação, porque lá pelo AVA não é mais possível enviar. No AVA, vocês só vão enviar essa prova agora, a atividade domiciliar de maio, essa que nós estamos fazendo, tá bom? A de março não tem como mais, vocês têm que me enviar pela coordenação. Aí eles vão enviar lá pela Agenda Edu, vão dar um jeito de me enviar por e-mail para que eu possa corrigir. Agora, essa hoje que vocês irão fazer, né? Esse mês, vocês me enviem pelo AVA, lá na atividade domiciliar. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma? Não. Não. Ok. Pois então, né? Não. A gente vai chegando aqui ao nosso momento final de aula, tá? Quero agradecer a participação de todo mundo que acordou cedo hoje para assistir a aula. Espero que tenha sido produtivo, que tenha dado para revisar algumas coisas, tá? Aí por isso que eu preparei até um slide para a gente ser mais sucinto, mais sintético naquilo que é mais importante desses conteúdos, tá bom? E aí eu espero que tenha sido também um momento de aprendizagem rico para vocês, certo? Aí a gente tem um minuto aqui, eu quero que vocês abram as telinhas aí, as janelas de vídeo, para me tirar um print, para a gente poder terminar a nossa atividade, tá bom? Jonathan está dizendo que já fez a prova, Jonathan? Já enviou? Quem for enviar, não esqueçam de enviar todos os arquivos corretos e terminar o processo, clicando em concluir atividade, tá? Não vão esquecer. Vou tirar um print aqui de todo mundo, tá? Que está aqui comigo agora. Vou guardar aqui. E aí nossa aula vai se encerrar. Tudo bem? Tirando aqui a foto. E aí não é preciso mais voltar, tá? Se encerra por aqui mesmo. Então, um abraço a todos, tá bom? E até mais. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Tchau.